de fato, uma liberdade de ir e vir assim tão fácil. O segundo box aqui é imigração e a economia dos Estados Unidos. Vamos ver aí o que esse box acrescenta no debate. Como mostra a figura 4.14, a cota de imigrantes na população dos Estados Unidos tem variado bastante nos últimos 2 séculos. Vale lembrar, né, que a própria história dos Estados Unidos é formada por imigrantes. Na virada do século XX, o número de residentes estrangeiros nos Estados Unidos aumentou drasticamente em razão da grande imigração da Europa Oriental e Meridional. Fortes restrições sobre a imigração impostas na década de 1920 trouxeram um fim a essa época e na década de 60 os imigrantes foram um fator menor na cena norte-americana. Então note aí, enquanto você não tinha muitas regras, né, leis, enfim, normativas, a imigração rolava solto. Mas aí veja como depois, e hoje é pior ainda, as regras, né, são muito mais duras, você tem uma redução da quantidade de imigrantes. Uma nova onda de imigração começou em 1970, dessa vez com a maioria dos imigrantes provenientes da América Latina e da Ásia. Embora a porcentagem de imigrantes tenha aumentado continuamente desde então, é ainda mais abaixo dos níveis alcançados durante a primeira onda de imigração. Então veja, claro, a onda, né? Ou seja, o movimento dos anos 70 é muito mais lento, menor do que o movimento dos anos 20, né? Enfim, acho que na década de 90 também, os Estados Unidos passam por uma grande onda de imigração. Como a nova onda de imigração afetou a economia dos Estados Unidos? O efeito mais direto é que a imigração tem expandido a força de trabalho. A partir de 2012, os trabalhadores nascidos no exterior compõem 16% da força de trabalho nos Estados Unidos, ou seja, sem os imigrantes, os Estados Unidos teriam 16% menos trabalhadores. Mantendo tudo igual, esperaríamos que esse aumento na força de trabalho reduzisse os salários. Uma estimativa amplamente citada é que o salário médio nos Estados Unidos é 3% mais baixo do que seria na ausência da imigração. No entanto, as comparações de salário médio podem ser enganosas, porque os imigrantes para os Estados Unidos têm um perfil de instrução muito diferente em relação ao total da população norte-americana. Então essas diferenças elas são salientadas na figura 4.15. Então, antes de nada, vamos aqui na figura, ó. Na figura 4.14, população nascida no estrangeiro em percentagem da população norte-americana. Então veja, ó, que o pico lá em 1870, ou aqui 1890, 16% da população estrangeira. Note que o percentual da população nascida no estrangeiro diminui, né? Ou seja, aqui ó, 1960, 1970 atinge o seu menor nível aqui histórico, né? Menos de 6%. E depois, ó, anos 80, 90, 2000, 2010, a quantidade de trabalhadores aumenta, né? Então, restrições sobre a imigração na década de 20 levaram a um declínio acentuado na população nascida. Então, aqui eu note um primeiro declínio. E depois você aumentou novamente nas décadas recentes, né? Acredito muito que ligado a várias crises econômicas ao redor do mundo. Aí continuando aqui, então, o texto, ó. Essas diferenças, elas são salientadas, então, na figura 4.15, que tabula tanto a população de pessoas nascidas no exterior, quanto a população total dos Estados Unidos acima de 25 anos, por nível de instrução até 2010, escala do lado esquerdo. A linha representa a relação entre as duas, né? A fração de estrangeiros nascidos dentro de um grupo educacional na escala da direita. Essa proporção mostra, portanto, um balanço aqui, que os trabalhadores estrangeiros concentram-se tanto nos grupos educacionais mais baixos, quanto nos níveis educacionais mais altos. Então isso mostra que, por exemplo, os Estados Unidos recebe tanto migração por conta da sua potência econômica de grandes cientistas globais, trabalhadores altamente qualificados, trabalhadores de cinema, trabalhadores do mercado financeiro,
mas também recebe muito trabalhador, enfim, para fritar batata fritas no McDonald's. Então veja que há uma migração de várias naturezas. Em uma extremidade da escala educacional, os trabalhadores nascidos no exterior com formação profissional e doutorado, por exemplo, Lau, fornecem à economia dos Estados Unidos competências muito necessárias, especialmente nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Entre os trabalhadores com doutorados nesse campo, 60% são nascidos no estrangeiro. Então, note que a grande capacidade nas principais áreas hoje da economia moderna, 60% são nascidos no estrangeiro. Os trabalhadores nascidos no exterior também estão concentrados nos grupos educacionais mais baixos. E, na verdade, o ódio à migração, à xenofobia, tá aqui, ó, tá nessa galera mais baixa. Então, em 2012, 28% da força de trabalho imigrante não tinha concluído o ensino médio equivalente. E são esses trabalhadores que, na verdade, os norte-americanos reclamam, que os europeus reclamam. Como os trabalhadores com níveis diferentes de educação representam entradas diferentes na produção, a maioria das estimativas sugere que a imigração realmente aumenta o salário da maioria dos nativos norte-americanos. Quaisquer efeitos negativos sobre os salários recaem sobre os estadunidenses de menor nível de instrução. Então, veja, quaisquer efeitos negativos sobre os salários vai cair, então, no trabalhador americano. Ou seja, a crítica está no trabalhador que é igual ao norte-americano, porque, na verdade, o trabalhador qualificado estrangeiro que vai para os Estados Unidos é porque nos Estados Unidos não tem. Então, o americano não tem o que reclamar. Mas mas o americano para fritar batatinha frita e vender hambúrguer, você tem muito americano que, enfim, tem esse nível de escolaridade aí, de capacidade de ficar fritando hambúrguer. E aí vem um mexicano, um brasileiro, né, sei lá, um africano, o ódio deles aumenta. Há, no entanto, uma disputa considerável entre os economistas sobre qual a dimensão desses efeitos negativos dos salários, com as estimativas variando de um declínio de 8% a números muito menores. Então, antes da gente continuar, vamos ver aqui o gráfico. Então, vamos entender aqui essa figura 4.15. Então, a população de nascidos no exterior e o total dos norte-americanos com mais de 25 anos pelo aproveitamento escolar. Então, veja, ó, nascidos no exterior e total da Estados Unidos, população com nível secundário. Ó, note que a maioria da população americana tem nível secundário, de 12 a 15 anos de estudo, formação, mestrado e doutorado. Agora veja, ó, fração de nascidos no exterior total dos Estados Unidos. Então, qual é a fração? Note, portanto, ó, a fração. Então, por exemplo, no profissional e com doutorado, a fração, né? Ou seja, se essa for a fração aqui, 70 milhões, 50 milhões. Só aqui tentando entender esse gráfico. Se essa linha só aqui reconferir aqui uma coisa. Opa! Aqui bagunçou tudo. Vamos voltar aqui. Aqui vai dizer que na figura 4.5, a linha representa a fração de estrangeiros nascidos dentro do grupo. Então é isso mesmo. Então, aqui, por exemplo, no doutorado, veja a quantidade, né, de nascidos aqui. Mas note que aqui também, ó, 60% dos estrangeiros, milhões, escala esquerda, né? Escala esquerda. Então, na verdade, ó, a maior percentagem de estrangeiros está aqui, né? 70% de 0 a 8 anos de instrução. Aí você nota que o outro, os qualificados, é mais ou menos uns 20%, aqui 60%, mais ou menos uns 20%. Note aqui que com bacharelado cai um pouco, mas a quantidade mais considerável está aqui e aqui, né? 20% e 30% em relação aos trabalhadores nativos. Os trabalhadores estrangeiros concentram-se nos grupos educacionais mais altos e mais baixos. Então é isso mesmo. Então você tem aqui uma grande parcela de trabalhadores estrangeiros sem nenhuma qualificação. E aqui é que está o problema do debate de xenofobia, de imigração. Aqui é onde está o ódio ao estrangeiro, porque nessa estrutura aqui,
em que você tem doutorado, mestrado, em níveis educacionais ou em profissões mais sofisticadas, esse preconceito ele não existe, porque justamente os trabalhadores estrangeiros vão formar parte da mão de obra a serviço dos Estados Unidos, que você não tem no próprio Estados Unidos. E quanto aos efeitos globais sobre a renda dos Estados Unidos? O produto interno bruto norte-americano, o valor total de todos os bens e serviços produzidos naquele país, é claramente maior por causa de trabalhadores imigrantes. E aí aqui é outro fruto de controvérsia. Na realidade, economistas, digamos assim, enfim, mais sensíveis à questão de que a mão de obra nesses países mais avançados, com população mais envelhecida, é fundamental, mostra aí, portanto, que, consequentemente, você tem o trabalho dos imigrantes contribui fortemente para o PIB. Então, veja, o produto interno bruto é claramente maior por causa de trabalhadores imigrantes. No entanto, grande parte desse aumento no valor da produção é usada para pagar salários aos próprios imigrantes. Então, as estimativas do excedente de imigração, que seria a diferença entre aquilo que eles adicionam ao PIB e o custo, são geralmente pequenas, na ordem de 0,1% do PIB. Então, na verdade, a sobra é pequena, mas mesmo assim faz uma gordura no PIB do país, principalmente no PIB dos Estados Unidos. A Europa é a mesma coisa. Agora, por exemplo, recentemente, com o Brexit no Reino Unido, eles perceberam a quantidade de trabalhadores imigrantes que contribuíam com o PIB e com o funcionamento do país. Então, claramente, eles tinham ódio do imigrante, mas eles precisam do imigrante. Há mais uma complicação em avaliar os efeitos econômicos da imigração. Então, os efeitos sobre as receitas fiscais e os chamados gastos do governo. Então, de um lado, os imigrantes eles pagam impostos, ajudando a cobrir o custo do governo. De outro, eles impõem custos ao governo, porque seus carros precisam de estradas para trafegar, seus filhos precisam de escolas para estudar e assim por diante. Então aqui também tem outra fonte de controvérsia em relação aos imigrantes, porque, por exemplo, países pequenos como a Bélgica vão argumentar que a imigração sobrecarrega o sistema público, sobrecarrega os serviços públicos, sobrecarrega a estrutura do país que foi projetada para uma determinada população, e aí essa população cresce por conta de ondas migratórias, e aí você tem uma certa dificuldade. Então, aí você também vai criticar, mas também você não critica o consumo daquele imigrante, ou seja, se esquece o lado positivo e muitas vezes a crítica à imigração é só pelo lado negativo. Como a gente está vendo aqui, às vezes é preciso fazer um balanço de ganhos e perdas ainda, que no caso dos Estados Unidos aqui, ó, como a gente pode ver aqui no rodapé 14, você vê que o adicional extra ao PIB dos imigrantes lá é baixo. Eles trabalham, geram valor, mas ganham salários e, portanto, fica um lucro muito menor do que se estima. Como muitos imigrantes ganham salários baixos e, portanto, pagam impostos baixos, algumas estimativas, então, ó lá, sugerem que eles custem mais em gastos adicionais do que trazem de receita. No entanto, as estimativas do custo fiscal líquido, como as estimativas dos efeitos econômicos líquidos, são pequenas, novamente lá, ó, na ordem de 0,1% ao PIB. Então vai vir essa crítica também. Porque, na verdade, se forem trabalhadores altamente qualificados, por exemplo, ninguém reclama da migração de jogadores de futebol, porque eles agregam muito valor àquela sociedade, porque eles fazem algo que talvez o cara local não faz. Então, o problema não está aí. O problema da migração, ao meu ver, pela minha experiência internacional, é o fato dos trabalhadores de baixa renda, que aqui, ó, eles gastam, vão ter um custo maior para a sociedade do que eles contribuem, e, consequentemente, o trabalhador sem qualificação toma lugar de trabalhadores sem qualificação também daquele país, porque ele não é um trabalhador especial do qual não tem naquele país. A imigração é, naturalmente, uma questão política extremamente controversa. Então, aqui está muito a síntese do que a gente tem falado. Então, a imigração é naturalmente uma questão política extremamente controversa, principalmente nos países mais ricos. A economia da imigração, no entanto, provavelmente não explica essa controvérsia. Em vez disso, pode ser útil lembrar o autor suíço Max Frisch,
quando falou sobre os efeitos da imigração em seu próprio país, que em um ponto dependiam fortemente dos trabalhadores de outros países, que é o caso da Suíça. Então, pedimos mão de obra, mas vieram as pessoas. E o fato é que os imigrantes são pessoas, que dificulta muito a questão da imigração. E é o fato de que os imigrantes são pessoas que dificulta muito a questão da imigração. Pediram mão de obra, mas vieram pessoas. Então, claro que aqui é num tom de crítica, né? Enfim, num tom de que muitos, por exemplo, os países escandinavos muito envelhecidos, o próprio caso do Japão também, é um caso de que a imigração lá também é complexa. Por quê? Porque você tem um país extremamente envelhecido, você tem um país que tem certas dificuldades e que, consequentemente, alguns precisam de mão de obra, principalmente de países mais pobres, que tem uma população mais jovem, né? Então, você pegar a Alemanha está com uma idade média de 45 anos de idade. Então, por exemplo, como é que você vai fazer construção civil? Como é que você vai fazer certos serviços de agricultura? Como é que você vai fazer grandes serviços pesados? Então você precisa de uma população jovem para tocar o funcionamento do país, ok? Então esse foi o segundo